cumprimentar-vos a todos. Não sei se a palavra é um prazer estar convosco, é assim uma palavra muito forte para vós, porque é completamente diferente este modelo de vida em que estamos agora, porque é falar para uma igreja com os bancos vazios, praticamente vazios, vejo 2, 3 pessoas sentadas, mais 2 ou 3 na regi. Estava a pensar, Filipe, quando tu falavas na questão de poderem utilizar o telefone, eu estava a imaginar na teleconsulta e a pensar se isto passava para aqui também. Comentários através da net, é tudo tão diferente, é uma experiência tão diferente. De qualquer forma, esse é o desafio que nós temos que enfrentar. É um mundo novo, quase, uma forma nova de vivermos e de enfrentarmos as coisas. O que é importante é perceber se estamos a progredir ou não estamos a progredir, sabes? E quando lançaste o convite para estar com todos vós esta manhã para recapitular a lição, eu confesso-vos que este é um tema que me apaixona e é um tema que eu gosto particularmente. Gênesis, criação. Só que fica quase naquela situação de não saber por onde quase começar, sabes? E eu agarrar-me à lição para poder ter uma sequência faz todo o sentido. Mas eu quase que desafiava todos aqueles que têm o trimensário do monitor, eu não o vou fazer agora, mas que têm o trimensário do monitor, ou se não têm, peçam, a lição 4, os comentários do professor, são extremamente importantes para nós podermos entrar nesta lição de uma forma tranquila e segura. Porquê? Porque há um plano A e há um plano B para se poder perceber a criação. Ou temos fé e acreditamos na criação tal como está, e depois termos estudado as lições até este momento, é suposto que percebemos como é que se deve interpretar, como é que devemos olhar para as coisas, como é que é a exégese, como é que é a hermenêutica, como é que são essas ciências que estudam a Bíblia, que nos ajudam a percebê-la. Quando nós chegamos a este ponto, como estava a dizer, nós temos a obrigação de olhar para Gênesis segundo um plano. Ou acreditamos, ou não acreditamos. O que é para mim estranho e me incomoda é que hajam pessoas que queiram criar um outro plano entre o A e o B, para poderem justificar as suas posições, os seus interesses, e com isso baralham tudo. E pior ainda é que há muitas pessoas que aceitam a verdade como verdade e que depois começam a olhar ou a levantar dúvidas quando estudam, porque não estudam com os olhos da fé. Gênesis, particularmente de 1 a 11, tem todos os fundamentos de grande parte das nossas doutrinas. Nós conseguimos ali perceber o processo criativo, conseguimos perceber a natureza do homem, conseguimos perceber o pecado, o aparecimento do pecado, conseguimos perceber o plano da salvação, conseguimos perceber a queda da raça humana, conseguimos perceber o dilúvio, conseguimos perceber porque que vieram castigos sobre o povo, conseguimos perceber a cruz, e é tão engraçado, sabes, porque temos alguma tendência a depois complicar as coisas em vez de as simplificar. E há 3 ou 4 versículos que eu quase utilizava quase como dogmáticos quando abordo o tema da criação. Porque se tu fores olhar para o Gênesis capítulo 1, verso 1, eu olho para aquilo e penso desta forma. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. É como se dissesse assim, eu hoje vou à igreja. Ponto final. Mas antes de vir para a igreja, eu fiz uma série de coisas. Levantei-me, orei, fiz a minha barba, tomei o meu banho, tomei o pequeno almoço, preparei-me, vesti-me, blá, 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 blá. O capítulo 1, verso 1 é o geral. Deus criou, ponto final. Não há mais discussão sobre este assunto. Agora, depois Deus entra em coisas mais específicas, em pormenores. Olha, levantei-me, acordei, tomei bem, o que faz é, olha, no primeiro dia fiz assim, no segundo dia fiz assado, no terceiro dia fiz. Esta ideia de que Deus criou, ponto final, aceita-se pela fé. O querer provar
pela ciência é inverter as coisas, porque a ciência é criada. E há pessoas que entendem que a ciência tem que provar que a Bíblia tem razão. E não tem que ser assim. A Bíblia é que tem que provar que a ciência tem razão. E nós temos tendência a inverter as coisas, sabes? E ao chegar a este ponto das lições, olhamos para isto e lemos Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Ponto final. Aceito ou não aceito? Se quer começar a discutir, a tentar encontrar provas para isto ou para aquilo outro, Então eu se não calhar... avançamos. Não. E eu aí gosto muito de utilizar um versículo. Sabes que eu vou-te pedir para ler. Sim. Está em Jó, capítulo 38 e verso 4. E diz Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens inteligência. Tu, criatura, queres justificar o Criador? Exatamente. É que tu ainda nem tinhas nascido, já eu tinha criado a terra e agora prova com a tua sabedoria, com a tua inteligência, que sabe como é que são as coisas. Quer dizer, eu olho para este versículo e interrogo assim, o que é que somos nós, miseráveis criaturas, para pôr em causa a palavra de Deus? E volto a repetir, nós estamos a estudar a lição e é no contexto desta lição, como é que interpretamos a Bíblia, como é que interpretamos os textos, que nós podemos olhar para isto. E aqui é, onde está a tua inteligência para tu pôres em causa aquilo que eu estou a dizer? Porque nesta fase das lições nós já assumimos que foi Deus que nos criou. Já assumimos que a palavra de Deus é a expressão da sua vontade. É a palavra. E há uma outra coisa que me vem sempre à cabeça, sabes? Este vou ler eu, não resisto a isto, sabes? Que é um versículo que é muito conhecido de todos vós. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Faz-me lembrar, sabes, a nossa atitude hoje em dia em relação àquilo que são as verdades que estão escritas na Bíblia. É o perguntar, mas foi isso mesmo que Deus disse? E quando nós questionamos o processo da criação, tal como ele está escrito em Gênesis, ao questionarmos, nós estamos a pôr esta questão que Satanás também... Foi assim que Deus disse, realmente? Tens a certeza que Deus disse? Muito interessante para mim é, no princípio. Portanto, a Bíblia começa marcando um ponto. Porque todos nós temos aquelas velhas perguntas existenciais, né? De onde viemos, para onde vamos, o que somos, o que não somos. E a Bíblia diz claramente que no princípio, portanto, houve um princípio. O que quer dizer que quem nos criou já existia. Exatamente. E agora, no princípio, ele vai fazer uma coisa a partir do nada. Uma coisa que é conhecida como ex nihilo, né? É a criação a partir do nada. Porque a criação que nós praticamos como homens, é uma criação feita a partir de coisas que já existem. Pelo menos o átomo existe, não é? Agora, naquela época, ou quando é feita esta declaração, não havia nada. No princípio, Deus fez os céus e a terra. Portanto, Deus faz a partir do nada e cria. E, neste processo criativo, Ele faz coisas extraordinárias. Faz coisas que nunca se viram, nunca se conheceram e que são singulares, porque nunca mais se repetem. Verdade? Eu aqui gostava de dizer uma coisa, eu não sei se é totalmente verdade, é porque eu estou à espera do processo da recriação. Eu não sei se no processo da recriação não será tudo feito de novo a partir outra vez do nada. Mas pronto, essa é outra questão. Para mim o que eu tenho é que a criação foi uma coisa singular. E foi uma coisa temporal, porque aconteceu num determinado momento da história do universo. E eu estou a ser provocador ao falar na história do universo, porque estou claramente aqui a dizer que o universo já existia. E agora é criada a Terra num processo diferente, num momento diferente, porque as estrelas d'alva, nós conhecemos este versículo, quando as estrelas d'alva rejubilavam e o povo de Deus, os homens de Deus, assistiam àquilo que Deus estava a fazer, a criar. Portanto, implica que já existiam outras coisas, não é? Agora, o que nós sabemos é que Deus cria a Terra e agora vai dedicar algum tempo, de uma forma específica, a cada coisa. E para isso, usa dias.
Na tarde e na manhã do primeiro dia, criou alguma coisa. Na tarde e na manhã do segundo dia, criou alguma coisa. Na tarde e na manhã do terceiro dia, criou alguma coisa. E este processo criativo é tão inteligente. Eu sei que Deus sabia que mais tarde ou mais cedo iam aparecer pessoas a contestar esta questão dos dias. Que iam dizer que isto não eram dias literais, que eram dias de 1000 anos. E eu acredito que Deus propositadamente fez primeiro as plantas e só depois fez aparecer o sol. Para que não surgisse sequer a dúvida de que pudessem haver plantas que fossem capazes de viver 1000 anos ou 7000 anos sem ter o sol. Há uma lógica construtiva no processo criativo de Deus que nos ajuda até nós hoje a percebermos que o processo criativo aconteceu realmente em dias literais. É engraçado que Deus até utilizou uma expressão, o hebraico, a palavra yom. É uma palavra que significa, ou que tem esta ideia de dia literal. Mas na narração vai-se ao pormenor de incluir um cardinal, um número. Então torna ainda mais específico e mais literal esta ideia de que a criação aconteceu em dias literais. Foi o primeiro Yom, o segundo Yom, o terceiro Yom. Portanto, claramente. E se algumas dúvidas existem, então nós vamos buscar um documento escrito pelo dedo de Deus. A lei de Deus. E a lei de Deus nós sabemos que foi escrita com o dedo de Deus, com a autoridade de Deus. E ele diz claramente que em 6 dias criou os céus e a terra. 6 dias. Então, quando eu penso no processo criativo, algo que parte do nada, no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois em cada dia foi criando e acrescentando alguma coisa e uma mais-valia, sabes que eu anseio um dia poder estar no céu e poder, gosto muito desta imagem, sabes, como aos miúdos, estar deitado, barriga para baixo, sabes, as mãos nos cotovelos, a deliciar-me, a tentar perceber, sabes, como é que Deus fez estas coisas todas. E temos uma eternidade para perceber. Porque a nossa mente, queiramos quer não queiramos, é finita. Não é? E o poder perceber como é que Deus fez os músculos dos insetos, como é que pôs um coração naqueles raquíticos seres, não é? Porque pensamos sempre na dimensão do elefante, pensamos na dimensão do homem. Não, eu penso na microbiologia, sabes? Penso nas coisas microscópicas, como é que Deus fez aquilo? Como é que Ele pensou no DNA? Mas tu queres pensar nas coisas grandes também, é a precisão com que Deus colocou a Terra em relação ao Sol. Mais uns metros para a frente, ou mais uns metros para trás, e tínhamos o caos, não é? Ou arrefecia ou aquecia, não é? Se tu pensares na exatidão da composição do ar que respiramos, não pode ter nem mais uma pitada de nitrogênio, nem mais uma pitada de azoto. Senão está tudo estragado. Nem mesmo de oxigênio. Nem mesmo de oxigênio, né? Porque senão ficávamos embriagados. Então, olhar para o processo criativo, nestes pormenores, que passam muito para além de apenas a criação do homem, e que tudo foi criado para desfruto do homem, fica-se... E só de pensar, por exemplo, neste processo de criação, e que vem na sequência disto, a dieta alimentar que Deus dá ao ser humano. Sim. Ainda, isto é um testemunho pessoal, ainda na quarta-feira, uma senhora falou numa consulta, falando com a sua criança, com a sua menina, uma menina asmática, e seguida, de forma regular por especialistas, e ela vinha pedir um documento para apresentar na escola, para a menina não retomar, porque a senhora tem muito receio que a menina de 4 aninhos possa apanhar alguma doença mais complicada e complicar-se ainda com esta pandemia que agora existe. E então a senhora estava-me a explicar e disse que descobriu de forma acidental, porque foi pesquisar no Dr. Google, que eventualmente uma das causas dessa asma e de todas as complicações era uma menina que chegou a fazer 2 bronquiolites por dia, com recurso à urgência para poder, portanto, satisfazer e poder respirar. E então,
esta senhora descobriu que talvez o leite ou derivados do leite pudessem fazer mal. E são os próprios especialistas que disseram não, porque a menina vai ter uma descalcificação. E vê bem, uma criança de 4 anos apresenta uma densitometria que não é muito comum nesta idade. E a menina, claro que não tinha descalcificação nenhuma. E quando eu lhe disse que o leite, que era o melhor alimento para os vitelos e as vitelas, a senhora ficou assim, abriu os olhos e disse assim: é a primeira vez que ouço um médico a dizer-me que nós podemos viver sem leite. E ela ficou assim, eu disse: agora só lhe falta é a senhora ir mesmo às origens e procurar dar uma alimentação essencialmente vegetariana. E diz ela: então e as proteínas? Foi logo a questão da senhora. A senhora não está assim tão como dizer, ignorante nesse sentido. Eu disse: a senhora tem nas leguminosas, tem todas. Tem a quinoa, por exemplo. E agora como é que eu cozinho isso que eu não sei? Então, qual foi o médico que a senhora recorreu por causa do leite? Olha, posso ir ao mesmo. Exatamente, a senhora pode recorrer ao mesmo. E a senhora saiu tão satisfeita e diz-me assim: não sabe a alegria que me dá só de me falar num aspecto que me é particular e que eu estou a pensar ponderar, mudar o meu estilo de vida e a minha alimentação. E isto Deus criou logo no princípio. E deu como indicações, e nunca o ser humano, antes do pecado, teve nenhuma deficiência, nem alimentar, nem física, nem mental. Pelo contrário. Isto começou a degradar-se depois. Isto foi só uma parte. Não tem problema. É que tudo o que reforça a nossa consciência de que o que Deus fez é o melhor para nós, não me sai da cabeça sempre aquela pergunta de Satanás a Eva, não é? Foi mesmo isso que Deus disse? É aquela coisa, pensa bem, foi mesmo? E isto de nós estarmos seguros nas coisas em que acreditamos faz a diferença no nosso dia-a-dia, não é? Mas voltando à questão do processo da criação, quando nós olhamos para a criação feita em dias, chegamos ao 6º dia e vamos assistir ao espetáculo da criação do homem, não é? E eu gosto muito daquela ideia do homem ter sido criado, o homem e a mulher terem sido criados à semelhança de Deus. E há muitas pessoas que interrogam sobre esta questão do homem ser criado à semelhança de Deus. Quando no original, a ideia que está, lá está a hermenêutica, a ideia que transparece é à semelhança de Deus no caráter, no relacionamento do pai com o filho. Não estamos a falar do aspecto. Não estamos a dizer que nós nos parecemos com Deus ou com Cristo. Estamos a dizer é que a relação que devia haver entre os humanos devia ser igual àquela que existia entre a Trindade, não é? Isto põe uma outra questão, que é quem participou no processo criativo. E nós, neste momento, adventistas, acreditamos claramente que o processo criativo foi desenvolvido por 3 pessoas, pela Trindade. Mas que houve um arquiteto principal. E esse arquiteto foi Cristo. Claramente nós vamos encontrar Hebreus 1, o verso 2 diz claramente isso. João, capítulo 1, verso 1, dizem claramente. Isto é uma provocação para vós. Leiam, se não leram, leiam. Hebreus 1, 2, João 1, 1. Claramente é dito que o arquiteto da obra da criação foi o Filho. E eu imagino o gozo de Cristo a fazer as coisas e a consultar o Pai. O que é que tu achas? É este tipo de relacionamento que transparece no processo da criação de Deus. Já pensámos que a primeira entidade que Adão viu quando abriu os seus olhos foi Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Consegui perceber estas entidades, andar com elas, estar com elas, desfrutar da sua presença. Deve ter sido emocionante. Eu não sei quando é que Adão largou as primeiras lágrimas, se foi na morte do seu filho ou se foi por emoção. Toda a gente sabe que eu sou um chorão. Eu choro por tristeza, choro por alegria. Eu comovo-me com facilidade. Eu não sei se Adão não terá derramado lágrimas no momento em que foi criado, em que descobriu o que estava à volta. E agora perceber tudo aquilo, porque era tudo novo na sua mente, não é? Mas interessante para mim é
perceber que no processo criativo Deus faz o homem à sua imagem e se retira e se faz a mulher a partir do homem, também a faz à imagem de Deus. E os faz para que tivessem um relacionamento uns com os outros, como o Pai tinha. Eu já disse isto e volto a repetir. É a ideia principal para mim desta criação do homem. Interessante também é que muitas vezes quando nós falamos da criação, nós falamos da criação em 6 dias. Eu pessoalmente não estou de acordo. E há muita gente que pensa como eu. É que a criação realmente não aconteceu em 6 dias, mas em 7 dias. Praticamente toda a gente concorda que as coisas foram acontecendo durante 6 dias. E depois veio o sábado. Ignorarmos que o sábado foi algo criado é perverter o processo da criação, a meu ver. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que no 7º dia, a ideia que me vem à cabeça é o indivíduo que faz um quadro, que pinta, acabou o quadro, refastela-se na cadeira e agora delicia-se a olhar para o quadro. Contempla o quadro, desfruta do quadro, descansa a olhar para o quadro. Podíamos falar de outra coisa qualquer, mas a minha ideia é: Deus terminou a sua obra e agora refastela-se e delicia-se a contemplar. É uma frase muito conhecida, aquela de que Deus não se cansa. Portanto, que esta é uma ideia perversa, dizer que Deus descansou. Não é isso que está em causa. Todos nós sabemos que Deus não se cansa, não é? Isaías é muito claro nessa afirmação. Mas como é que nós percebemos a palavra que Deus descansou? É claramente, Deus terminou. E ao terminar, contempla. Porque a sua última expressão foi: tudo aquilo que ouviu é que era muito bom. E agora é o gozo tremendo de contemplar aquilo que é muito bom e ver o que fez. E perceber, mais, o descansar nesse dia, portanto, apreciar o que fez e não o fazer sozinho. É porque tinha Adão e Eva com ele para lhes mostrar as coisas, para os fazer apreciar também e sentir a beleza do que tinha sido a criar. Estou a imaginar Deus a agarrar nas mãos de Adão e de Eva, um de cada lado, quase a voar sobre o jardim. Vejam a beleza deste espaço. A passar sobre as águas, a deixá-los ver os peixes que tinha acabado de criar. A ver os animais todos, a poder dar nomes, a brincarem até a dar os nomes. O prazer que deve ter sido aquele primeiro dia. E ao terminar o dia, o prazer era tanto que Deus, na sua providência, acreditando que nós, burros como somos, que achamos que podemos trabalhar sem parar, que podemos ser alcoólicos, sem juízo nenhum, Deus, na sua providência, disse: eu sei que vocês precisam de um dia para descansar. Mas não é um dia intemporal. Não é um dia qualquer. É aquele que eu decidi. É este dia. E quero que vocês, neste dia, ao descansarem, o façam pensando em mim também. Então, faz uma coisa que não fez em mais nenhum dos outros dias. Foi abençoá-lo e santificá-lo. A bênção de Deus para um dia faz logo desse dia um dia diferente. E isto é um processo criativo também. Por isso é que eu acho que a criação durou 7 dias. Abençoar um dia, torná-lo um dia santificado. Como sabem, a palavra santificado diz ser separado dos outros, posto à parte. Portanto, o sábado é um dia separado dos outros, é um dia diferente, é um dia especial, para pararmos as nossas tarefas, mas também louvarmos o Criador. Há uma teoria, e alguns de vós conheceis, que é o pansabatismo, que considera que todos os dias são sábado. Ou podem ser sábado, não é? Eu não questiono isso. Tomara nós que todos os dias pudéssemos realmente separar esse dia para louvar a Deus, todos os dias pudéssemos louvar a Deus. Mas também podemos fazê-lo todos os dias. Claro que o podemos fazer. E devemos. É. Mas a criação é um processo pedagógico
que nos ensina que tudo o que somos devemos a Deus e por isso mesmo também devemos a Deus o respeito e a consideração para o louvar de uma forma especial e não corrida. Sem dúvida. Não é? Então, se olharmos para o processo da criação desta forma, no princípio Deus criou os céus e a terra, ponto final. Se querem perder tempo depois com os pormenores, percam. Mas literalmente e conforme está escrito. Depois pensamos que fomos criados à semelhança de Deus. Portanto, para que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos de qualidade. Terceiro lugar, e a lição chama a atenção para isso, há um dia especial para consagrar a Deus. E esse dia é claramente o sábado. Olha, já agora, Beto, desculpa lá. Sim. É que há aqui o nosso irmão Rogério Fernandes diz o seguinte: Deus desfrutou e podia assim partilhar com os primeiros seres criados. Claro. Deus desfruta desta criação e junto com eles partilhar neste sétimo dia da sua criação. Maravilha. Vai de encontro. Não, e vê só que também é curioso nesse aspecto o facto de que nem Adão nem Eva estavam cansados. Tinham acabado de ser criados. Não é? O primeiro sábado é realmente um sábado de desfruto completo. Não é? Agora, o engraçado é quando nós pensamos nesta questão do sábado e de nós o consagrarmos o nosso tempo e o nosso louvor a Deus neste dia, é não esquecermos que isto não se perdeu nunca mais. E queria chamar a vossa atenção para um aspecto que me preocupa. Em 2005, o atual Papa escreveu uma encíclica a qual chamou de Laudate. E a determinada altura faz uma referência ao sábado dos judeus. Isto é perverso, porque o sábado não é dos judeus. O sábado é da humanidade. O sábado foi criado na criação. Para o homem. E não existiam judeus. O sábado foi criado para o homem. Independente do seu credo, da sua raça, do que quer que seja. É mentira que o sábado seja dos judeus. E há um movimento neste momento, e é bom que tenham isso em atenção, é chamado ecumenismo, com O, não tem nada a ver com ecumenismo, ecumenismo, que é levar todas as pessoas atrás do ideal de conservarmos a nossa terra, a nossa casa e passarmos a ter um dia de guarda em que toda a humanidade vai poder prestar, não é homenagem, mas podemos dizer homenagem à terra, à nossa casa. Este é um movimento que neste momento está no ar. Eu queria deixar muito claro isto. Estejam atentos. O sábado não é de judeus, o sábado é de todos nós. Há um segundo aspecto. A lição tem muitos aspectos, tem muitos fundamentos, mas há duas coisas que estão muito claras. É a instituição do sábado, mas é também a instituição de uma coisa que nós hoje conhecemos como o casamento. Eu acho interessante retornar àquele versículo em que Deus diz que criou o homem e a mulher à sua imagem e lhes disse: crescei, multiplicai-vos. Deus não faz nada sem ter um plano, sem ter alguma ideia por trás. Tem um plano. E quando disse ao homem e à mulher para dominarem a terra, não deu ao homem o estatuto de ser ele o dominador e a mulher ser a dominada. Disse: os dois dominem a terra. Os dois cuidem da terra. Beto, antes de entrares por aí, eu vou recordar o verso 18 do capítulo 2. Disse o Senhor Deus, depois de ver tudo isto: não é bom que o homem esteja só. Isto para mim mexe tanto comigo. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Não é uma servil, não é alguém que está abaixo. Adjutora. Isto é só para reforçar a questão de equiparar o homem à mulher. Ambos foram criados pelo mesmo Deus
com o mesmo objetivo, porque não é bom que o ser humano esteja só. É necessário que haja o casal, que haja o homem e a mulher, como estavas a dizer, criados à imagem e semelhança de Deus. E um aspecto muito importante é porque nós hoje ouvimos falar sobre tantas formas de casamento e há tantos tipos de casamento, não é? Uns dos últimos que aparecem é de alguém que casa com um animal que muito ama e muito gosta. Mas há tantas formas perversas, mas se voltarmos à criação, o que foi criado não foram dois homens, nem duas mulheres, nem dois homens e uma mulher, ou duas mulheres e um homem. O que foi criado foi um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. E foi-lhes dado um objetivo: crescei e multiplicai-vos. Num relacionamento como nós a Trindade temos, mas particularmente que sejam também uma unidade. E para serem uma unidade, não podem ficar no clã da família. Têm que sair do clã da família. Então, recebemos aqui 3, 4, 5 conceitos neste processo da criação, se quisermos olhar aos pormenores, muito engraçados. Mas eu só me queria perder por 2. O primeiro é que o casamento instituído por Deus é heterossexual. Ponto final. Querem discutir os pormenores? Vão à Bíblia. A Bíblia diz claramente: fez um macho e fez uma fêmea. Ponto final, uma vez mais. A segunda questão é que Deus disse: vocês os dois são criados para dominarem. Portanto, estão ao mesmo nível. Seja um para o outro, como eu e o Pai, como eu e o Filho e o Espírito somos também. Sejam os dois. Agora, multipliquem. Mas sejam vocês próprios. Aquela ideia do clã diz: abandone o pai e a mãe. Crie a sua própria unidade. E esta é uma ideia que hoje em dia também nós devíamos consolidar. O casamento, eu não vou entrar aqui nos pormenores do casamento para toda a vida, o casamento assim, o casamento assado. Eu estou a imaginar Deus agarrar na mão de Adão e na mão de Eva e dizer: crescei e multiplicai. Sejam uma só carne. E quase como em todas as histórias bonitas, sejam felizes para sempre. Nós sabemos o que é que aconteceu. Sabemos os estragos que o afastamento de Eva, ou de Adão de Eva, não me interessa se foi Eva que se afastou de Adão, ou se foi Adão que se afastou de Eva por algum momento. Sei que nesse momento foi criada a oportunidade para Satanás intervir. E uma vez mais a pergunta de Satanás foi isso que Deus te disse? Vê lá, terá sido mesmo? Finalmente, para mim, a lição termina com uma coisa impensável e com algo que me toca particularmente e que nós muitas vezes ignoramos no processo da criação, que é o aparecimento da cruz. É que Deus faz um mundo perfeito e diz ao homem: sejam felizes para sempre. E o homem, utilizando um dom que todos nós temos, que é o do livre-arbítrio, faz uma escolha errada a determinada altura. E isso obriga a que, assim como o pecado entrou no mundo pelo homem, também a solução tenha que passar por um homem. Então, o aparecimento da cruz, num mundo que evoluiu, que segue as leis de Darwin, não tem sentido nenhum. Para que é que Jesus veio morrer por nós se nós somos resultados da evolução? Por que é que se nós somos resultados do Big Bang, alguém tem que sacrificar e vir morrer pelos outros? A cruz é uma prova, queiram ou não queiram, da criação. Do mundo que foi perfeito e criado por Deus e que por causa do homem vai ter que ser recriado. E para mim esta mensagem da recriação é uma mensagem que me anima, porque a minha esperança tem que estar no céu. Não me quero sentir perdido pelo facto de que peco, de que erro. Quero-me sentir com a misericórdia e a justiça de Deus ao mesmo tempo. Que um dia tudo será recriado e havemos lá estar. E isto, Filipe,
Mexe comigo. Mexe também comigo, sabes? Desde pequenino, que a minha mãe costumava dizer, eu já o disse aqui, penso eu, a minha mãe costumava dizer que a grande alegria dela seria ver Jesus regressar, em vida, sem ter passado pela morte. E isto marcou sempre a minha existência. Eu tenho a certeza que ela vai ser ressuscitada. E agora eu? Estarei eu também vivo? Sobreviverei à segunda vinda de Jesus? Deus deu-me o privilégio de morar num sítio onde eu vejo, tenho imagens de pôr do sol únicas. Um dia destes, parecia exatamente uma chama a sair entre duas nuvens. Algo de extraordinário. E quando estava a fotografar, eu estava a pensar, não será já a vinda de Jesus? E se fosse? Será que eu veria essa imagem como Jesus a voltar? Ou veria apenas a imagem de um fogo? Será que identificaria esse fogo como a segunda vinda de Jesus? Se conseguir, e falo por mim, se conseguir fazê-lo, é porque estou unido a Cristo. Mas que alegria poder ver esta igreja toda ela cheia de pessoas que comigo estão a ver Jesus voltar. Que maravilha, um dia no céu, ouvirmos a pregação não do pastor que nos está aqui indicado para nos ajudar, mas do pastor dos pastores, Jesus Cristo. Penso que todos eles, pastores no ativo ou já retirados, pensarão que vão aprender muito também daquele que é o mestre dos mestres, Jesus Cristo. Privilégio teremos nós de viver numa mansão nova, refeita, criada para nós, de novo, para que possamos viver com Cristo eternamente. Muito obrigado, Beto, pela tua colaboração e, como vês, não és o único emotivo. E eu penso que é muito bom nós manifestarmos a nossa emoção, porque assim, pelo menos, se calhar os outros não vão ver, este indivíduo é feito de gelo, ou é feito apenas de, sei lá, de calor. Não, nós temos a nossa face fria, a nossa face quente, e é bom exteriorizarmos as nossas emoções. Muito obrigado, Beto. Nada, foi um prazer. Espero que todos nós que pudemos assistir em direto a recapitulação da lição possamos ver o que Deus já fez por nós, mas sobretudo ter a certeza daquilo que Deus está agora a fazer por nós e o que será o resultado desta recriação que todos desejamos, de uma forma muito sincera, estar no céu quando Jesus nos levar para lá. Muito obrigado e um restante sábado na paz de Cristo.